Paraná investe em radares para integrar rede de prevenção de acidentes meteorológicos e hidrológicos no estado. Estação mais fria do ano começa oficialmente nesta sexta. Previsão indica um inverno menos chuvoso que no ano anterior. Grande Florianópolis recebe primeiro centro de doenças dos rins da região. Renal Vida inaugura centro de nefropatias na capital catarinense. GESC reúne mais de 2.700 atletas em São Miguel do Oeste. Vencedores garantem vaga para os Jogos da Juventude em Brasília. No futebol, Botafogo faz história no Mundial de Clubes. Glorioso vence Paris Saint-Germain e se torna líder do Grupo B. Europeus e iranianos se reúnem na Suíça. Estados Unidos cogitam aderir ao ataque de Israel. E você vai ver ainda. De Curitiba para o mundo, Nayara Lopes, primeira bailarina do Philadelphia Ballet, retorna à escola de dança do Teatro Guaíra e encanta com técnica, paixão e dedicação em cada movimento. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 20 de junho. Nós estamos ao vivo, agora 8h02. Com o investimento de 7 milhões de reais do governo de Santa Catarina, a construção do Centro de Alta Complexidade em Doenças Renais da Associação Renal Vida está em fase final. A unidade vai atender pacientes da Grande Florianópolis e vai funcionar no Floripa Shopping. São mais de 3.500 metros quadrados de área construída com diversos itens médicos modernos. Profissionais da nefrologia do estado estão na busca por um complexo como este há mais de 15 anos. A Renal Vida possui unidades em Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Brusque e Timbó. Pacientes da Grande Florianópolis precisam se deslocar até Itajaí em razão da deficiência de vagas em hemodiálise na capital. Com isso, o novo centro vai proporcionar mais rapidez e melhorar a qualidade no atendimento, pois terá capacidade para receber até 486 pacientes. Aqui vai funcionar um centro de alta complexidade em doenças renais. Hoje ele é um centro aqui no shopping que a gente está montando, a primeira unidade, a gente está chamando de boutique SUS, para atender pacientes do SUS, 100% SUS. Então vai ter uma capacidade aqui para atender até 486 pacientes em hemodiálise, que é um tratamento que os pacientes realizam 3 vezes por semana, 4 horas por dia, diálise peritoneal e toda a linha de cuidado de assistência ao paciente renal. Junto aqui também com a Associação dos Pacientes Renais aqui do Estado, com a APAR, nós vamos trabalhar na prevenção, com o Programa Saúde nas escolas, o tratamento conservador, para os pacientes terem acesso aos especialistas na área da nefrologia, que é um grande déficit que existe aqui na capital. Aqui vai ter um centro cirúrgico também para fazer os acessos venosos para os pacientes, para não precisar se deslocar no hospital, E toda a parte de hemodiálise, diálise peritoneal e encaminhamento para transplante e fazer até as consultas pré e pós-transplante nessa unidade. A Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina, a APAR, comemora a chegada do novo centro de atendimento. Na realidade, é um grande anseio da Associação dos Pacientes Renais, a APAR, em razão de que há muitos anos nós já precisávamos de avanços nessa área, na nefrologia. Para você ter uma dimensão, nós temos hoje pacientes ocupando leitos hospitalares, pela necessidade de uma clínica onde possam vir a fazer seus devidos tratamentos. E, como eu disse, são anos de retrocesso, anos de necessidades de investimento. E através do governador Jorginho Melo, que devemos ressaltar, ele teve essa sensibilidade de trazer para cá, para Florianópolis, uma área que, se nós observarmos no estado como um todo, aqui é o maior déficit. E, acima de tudo, trazer a Renal Vida, que é uma das maiores instituições hoje de saúde da nefrologia do Estado, com toda essa tecnologia, com todo esses avanços, que vão disponibilizar para aquilo que nós mais temíamos, da condição do paciente, desde da prevenção, os tratamentos como hemodiálise, diálise peritoneal e, acima de tudo, transplantes. Para vocês terem uma dimensão, hoje nós somos referência em transplantes no Brasil,
né? E somos a única capital que, infelizmente, não possuímos mais o transplante, né? Então, um estado referente, né, sem hoje essa condição. E é óbvio, com a Renal Vida vindo para cá, nós teremos toda essa linha de tratamento, desde a prevenção, os tratamentos e transplantes. Ao todo, com o recurso do governo, da Prefeitura de Florianópolis e dos recursos da Renal Vida, o complexo já soma 15 milhões de reais investidos. A inauguração do Centro de Doenças Renais é prevista para o dia 14 de julho. O Paraná inicia a contratação de um dos mais completos sistemas de monitoramento meteorológico do Brasil. Serão investidos mais de 70 milhões de reais na instalação de 3 novos radares de última geração. O projeto, chamado Monitora Paraná, vai ampliar a capacidade de previsão e resposta a eventos climáticos extremos. O projeto Monitora Paraná prevê a instalação de 3 radares meteorológicos modernos em Campo Magro, Pontal do Paraná e Jandaia do Sul. O objetivo é melhorar a precisão das previsões feitas pelo CIMEPAR. Isso vai colocar o Paraná no estado mais moderno no monitoramento do clima. Isso é muito importante para a nossa agricultura, é muito importante para fazer com que o estado possa ter um melhor mapeamento de tempestades, de ventos fortes. Nós vamos ter condição de tornar o Paraná uma grande ilha de previsibilidade com relação às questões meteorológicas. Os recursos utilizados no projeto são provenientes de uma indenização da Petrobras. O valor foi determinado após o vazamento de aproximadamente 4 milhões de litros de petróleo no Rio Iguaçu, em Araucária, em julho de 2000. Com a nova estrutura, o Paraná vai contar com radares de longo alcance, cobertura regional e alta resolução. A cobertura que vai ser determinada com esses radares é de 100% do estado do Paraná e mais do que isso, é prolongado aí para as regiões contíguas ao nosso estado. A expectativa é reduzir os chamados pontos cegos do monitoramento e aumentar a capacidade de previsão de chuvas intensas, estiagens e outros fenômenos extremos. Nós vamos ter a aquisição desses 3 radares, em seguida mais 3 radares, um instalado em Jandaia, um na região ali de Teixeira Soares, que será renovado, de Curitiba. A posteriori nós vamos ter na região do litoral paranaense. E esses radares, em conjunto com as estações meteorológicas, eles são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população, tanto quanto no atingimento de desastres naturais, acidentes naturais extremos, quanto para a agricultura, que nós podemos controlar mais, tanto na época do plantio quanto a época da colheita. O agricultor ele vai ter esse suporte maior vindo do CIMEPAR, mas também é aquele cidadão que precisa de uma boa previsão meteorológica para desenvolver as atividades no dia a dia, desde sua atividade de lazer até uma dona de casa que precisa aí ter uma roupa estendida e aí por diante. E a estação mais fria do ano começa hoje, a partir das 11h42 da noite. O inverno no hemisfério sul termina em 22 de setembro. Segundo o IMET, durante o período é esperado menos chuva nas regiões sudeste, centro-oeste e parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Ainda segundo o Instituto, a diminuição de temperatura pode ocasionar a formação de geadas nas regiões sul, sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul, queda de neve nas áreas serranas e nos planaltos da região sul, e por episódios de friagem nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Em estados como o Paraná, é esperado um inverno com temperaturas mais baixas que em 2024, porém levemente mais altas do que a média histórica. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a CIMEPAR, o volume de chuva também deve ocorrer dentro da média no estado. Olha, já o mês de julho ele é muito característico de ter essa situação de tempo mais favorável para ingressos de massa de ar polar no sul do Brasil e que provoca essa queda acentuada das temperaturas. Então, para o mês de julho, a gente pode esperar geadas, alguns fenômenos como nevoeiros, que são clássicos ainda da estação, tanto para o outono como para o inverno, são corriqueiros aqui no estado. Mas temperaturas baixas, claro, sempre causam um maior impacto. Segundo o
IMET, para a região sul, é previsto temperaturas acima da média durante a maior parte do inverno. No entanto, a atuação de massas de ar de origem polar poderá ocasionar queda pontual de temperatura ao longo da estação, favorecendo a ocorrência de geadas em algumas áreas, sobretudo nas regiões de maior altitude. Para o nordeste do país, é previsto temperaturas acima da média em toda a região, principalmente no sul do Maranhão, onde pode ocorrer temperaturas de até 2 graus acima da média. No centro-oeste, as temperaturas tendem a ficar acima da média devido à permanência de massas de ar seco e quente, favorecendo a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. Já no sudeste, tendem a permanecer acima da média em grande parte da região. E não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio em alguns dias, podendo ocorrer formação de geadas em pontos isolados de áreas com altitude elevada. Em grande parte da região norte, a previsão climática indica a ocorrência de chuvas próximas ou abaixo da média. Apenas no norte de Roraima e no noroeste do Pará e do Amapá, a previsão indica condições favoráveis para chuvas acima da média, não descartando a ocorrência de eventuais episódios de friagens na região devido à incursão de massas continentais de ar frio. Apesar do recuo recente da inflação, as incertezas em relação à economia fizeram o Banco Central elevar os juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano. Dessa forma, a Selic atinge o maior nível desde julho de 2006. Essa foi a 7ª elevação seguida dos juros básicos. Em comunicado, o Copom informou que deverá manter os juros em 15% ao ano nas próximas reuniões, enquanto observa os efeitos do ciclo de alta da Selic sobre a economia, mas não descarta mais altas, caso a inflação suba. O Ministério da Agricultura anunciou nesta semana que o Brasil está livre da gripe aviária, quase um mês após a descoberta de um foco da doença ter obrigado o país a suspender as exportações de carne de frango para a China e também para outros parceiros comerciais. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu desde 16 de maio as vendas para a China, principal cliente, assim como para a União Europeia, México e Argentina, entre outros países, após identificar um foco de gripe aviária altamente patógena em uma granja no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo informou oficialmente à Organização Mundial de Saúde Animal o cumprimento do protocolo sanitário de 28 dias, sem novos casos detectados em granjas comerciais, a fim de evitar a propagação da doença. O país se autodeclara livre de influenza aviária de alta patogenicidade, afirmou o Ministério da Agricultura em nota. Segundo o texto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou a robustez do sistema sanitário brasileiro e anunciou uma retomada gradativa das exportações de carne de aves. Agora intervalo e você vai ver a seguir mais mortes em Gaza. Cerca de 26 pessoas morreram enquanto aguardavam ajuda humanitária no território. No futebol, brasileiros fazem história no Mundial de Clubes. Botafogo vence Paris Saint-Germain e se torna líder do Grupo B. Flamengo faz grande partida e vira sobre o Chelsea. Rubro-negro assume a liderança do Grupo D. E ainda, de Curitiba para o mundo, Nayara Lopes, primeira bailarina do Philadelphia Ballet, retorna à escola de dança do Teatro Guaíra e encanta com técnica, paixão e dedicação em cada movimento. Voltamos em instantes. Chegou o furacão de ofertas. Ai, que comprar! Sexta, sábado e domingo de desconto. Não vai sobrar nada. Brahma Chopp Pills em 350 ml, leve 12, a unidade sai por R$ 2,99. Se beber, não dirija. Fraldinha vazio ATC a vácuo, R$ 28,90 o quilo no Clube K. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal congelada, R$ 6,49 o quilo. Açúcar extra fino Bom Trás, 5 quilos, R$ 16,99. Papel higiênico Sirius, leve 32, pague 30, R$ 26,99. Lava-roupas Tip 100P, 4 quilos, R$ 32,99. Melhor preço é não comprar. Ai, que loucura!
Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Vem aí a 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. De 18 a 22 de junho. Venha prestigiar a maior e melhor festa da cidade. Diversão, cultura, tradição, artesanato, gastronomia. E bora curtir os shows nacionais do Jota Quest, César Menotti e Fabiano, Yasmin Santos, Diogo Nogueira. 18 a 22 de junho, 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. Realização, Prefeitura de Garopaba. De volta com o Pix News, agora vamos com alguns destaques internacionais. A Defesa Civil de Gaza anunciou mais 43 mortos no território nesta sexta-feira. 26 estavam aguardando ajuda humanitária. De acordo com a Defesa Civil do território palestino, as mortes foram causadas por tiros ou bombardeios do exército israelense. As vítimas que aguardavam ajuda estavam perto do corredor Netzarim, no centro de Gaza, e as outras 17 em outros 5 locais. Milhares de pessoas comparecem todos os dias em diferentes pontos do território sitiado com a esperança de receber alimentos. Israel impôs no início de março um bloqueio humanitário ao território, parcialmente aliviado no final de maio, que provocou severas privações de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais. A Fundação Humanitária de Gaza, GHF na sigla em inglês, apoiada pelos Estados Unidos e Israel com financiamento pouco transparente, começou a distribuir ajuda no final de maio, mas as ações têm sido marcadas por cenas de caos. Desde então, 397 pessoas morreram e mais de 3.000 ficaram feridas ao tentar chegar aos pontos de distribuição de ajuda em Gaza, de acordo com o balanço atualizado do Ministério da Saúde do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a troca e publicou imagens de soldados com bandeiras russas. Nenhum dos 2 governos revelou quantos soldados foram liberados nesta nova troca. A repatriação de corpos e a troca de prisioneiros de guerra são os poucos âmbitos em que Kiev e Moscou têm cooperado desde o início da guerra. Esta é a mais recente das várias trocas similares desde 2 de junho, quando ocorreram negociações diretas em Istambul entre Rússia e Ucrânia. As partes concordaram em libertar mais de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado, todos os feridos, doentes ou menores de 25 anos. A Rússia rejeita uma proposta da Ucrânia de um cessar-fogo incondicional, exigindo que Kiev ceda territórios e renuncie ao apoio militar ocidental como condição prévia para negociar a paz. Os iranianos se reuniram em Teherã nesta sexta-feira para protestar contra os ataques israelenses. A TV estatal informou que esta sexta-feira é o dia de solidariedade e resistência da nação iraniana em todo o país. Manifestantes foram às ruas com retratos dos comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, enquanto outros agitavam bandeiras iranianas e do movimento libanês Hezbollah. Segundo a emissora, manifestações foram registradas em várias cidades do país, em particular em Tabriz, no noroeste do Irã, e em Shiraz, no sul.
Israel iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teherã estava prestes a produzir uma arma nuclear. Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones. As hostilidades deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos e danificou as infraestruturas nucleares do país. Representantes do Irã e da União Europeia se reúnem em busca de uma saída diplomática para o conflito direto entre israelenses e iranianos. Os Estados Unidos cogitam se unirem a Israel contra a República Islâmica. Os ministros das Relações Exteriores das potências europeias se reúnem nesta sexta em Genebra com o homólogo iraniano para tentar buscar uma saída diplomática para a guerra entre Israel e a República Islâmica. O Conselho de Segurança da ONU também vai se reunir em uma sessão solicitada pelo Irã com o apoio da Rússia, China e Paquistão. No 8º dia de guerra, as sirenes de alerta foram acionadas nesta sexta-feira no sul de Israel, após novos disparos de mísseis iranianos. Já o exército israelense anunciou que bombardeou dezenas de alvos em Teherã durante a noite, incluindo um centro de pesquisa e desenvolvimento do projeto iraniano de armas nucleares. Israel, uma potência atômica não oficial, iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teherã estava prestes a produzir uma arma nuclear. Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones. As hostilidades já deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos, além de ter provocado vários danos na infraestrutura nuclear do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira por meio da porta-voz da Casa Branca que vai decidir nas próximas 2 semanas se vai envolver o país na ofensiva israelense. Somente os Estados Unidos possuem a bomba GBU-57, a única com capacidade de atingir o núcleo do programa nuclear iraniano, localizado a grande profundidade em Fordo, ao sul de Teherã. Os ataques iranianos deixaram 19 feridos, um deles em estado grave, em Israel, nesta sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou no X que um míssil atingiu uma área perto de uma mesquita. O conflito direto entre os dois países já se arrasta há uma semana e deixa mortos e feridos dos dois lados. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Eric, que tocou o solo no oeste do México, perdeu força e foi rebaixado para a categoria 1. Puerto Escondido, um popular destino turístico no sudoeste do México, começou uma limpeza geral após a passagem do furacão Eric, que foi rebaixado para a categoria 1 depois de tocar a terra nesta quinta-feira. O fenômeno atingiu a costa do Pacífico mexicano com ventos de até 205 km por hora, derrubando árvores, embarcações e construções, além de deixar várias áreas alagadas. Pouco antes de tocar o solo, Eric chegou à categoria 4 de 5 na escala Saffir-Simpson. Puerto Escondido, com cerca de 30 mil habitantes, ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular. Desde ontem à noite carregando os barcos. Podemos ver como as ondas se elevavam acima do nível do farol, das luzes. A ponta que sobrava ali foi destruída. Muito forte, de verdade. Poucos quilômetros ao norte, em Piedra Parada, o cenário era semelhante. Sim, o vento estava muito forte. Estávamos abrigados no quarto quando ouvimos o estalo. Primeiro caiu o poste de luz e depois caiu metade do nosso pé de manga, aqui do terreno. O governo mobilizou centenas de militares como parte do plano de contingência e mais de 2.000 abrigos foram ativados para os afetados. Passadas algumas horas, Eric já registrava ventos máximos sustentados de 120 km por hora e se deslocava a 18 km por hora pelo sul e sudoeste do México. A expectativa é que o fenômeno se dissipe, mas ainda são esperadas chuvas fortes, especialmente nos estados de Guerrero e Oaxaca, com risco de inundações e deslizamentos de terra.
cantor americano Chris Brown se declarou inocente nesta sexta-feira em um tribunal de Londres por tentativa de causar danos graves durante uma agressão em uma boate londrina em 2023. O artista de 35 anos, acusado, entre outros crimes, de golpear um produtor musical com uma garrafa, foi detido em meados de maio em Manchester e liberado poucos dias depois, após pagar uma fiança equivalente a 37 milhões de reais. O cantor, que poderia perder a fiança se não comparecesse à audiência, chegou ao tribunal 1 hora antes do início da sessão. Outra audiência está prevista para 11 de julho, antes do julgamento que deve começar no final de outubro. O Brasil se despediu hoje do ator Francisco Coco. Um dos maiores nomes da televisão brasileira morreu de falência múltipla dos órgãos por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 91 anos de idade. O ator nasceu em 1933 no Brás, região central de São Paulo. Ele deixa os filhos Rodrigo, Diogo e Tatiana e 5 netos. Com mais de 60 anos de carreira, Francisco Coco atuou no teatro, cinema e televisão. Na TV, trabalhou em muitas obras, entre elas as novelas O Outro, O Salvador da Pátria, Passione, Sol Nascente e Segundo Sol. O último papel de Cuoco na TV foi em 2023, quando fez uma participação na série No Corre, do canal Multishow. O sepultamento do ator ocorreu hoje às 4 da tarde, após o velório no funeral Home, em São Paulo, onde amigos, familiares e fãs puderam se despedir do artista. Ainda falta pouco para a Copa do Mundo de Clubes terminar, mas para o Botafogo, a partida contra o Paris Saint-Germain teve gosto de decisão. A equipe carioca venceu os favoritos e lidera o Grupo B. O Botafogo, atual campeão sul-americano, fez história e surpreendeu o campeão europeu e favorito Paris Saint-Germain, vencendo por 1-0 no encerramento da segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O atacante Igor Jesus marcou aos 36 minutos o gol da vitória. E mostramos hoje a força que tem do grupo, conseguimos fazer um grande jogo diante de uma grande equipe. E, cara, feliz demais por tudo que a gente vem construindo. Acho que são jogadores que vêm se preparando ao longo do tempo. Com este resultado conquistado no Rose Brown, em Pasadena, na Califórnia, o Botafogo assume a liderança da chave com 6 pontos. Cette compétition est très intense Esta competição é muito intensa e difícil. Todos estão muito motivados quando jogam contra qualquer time, especialmente contra nós. Mas acho que pode ser o time que se defendeu melhor contra nós. Peut-être l'équipe que mieux nous a défendu. O PSG vai buscar uma vaga nas oitavas de final contra o Seattle Sounders na segunda-feira, às 4 horas da tarde, em Seattle, enquanto o Glorioso vai enfrentar o Atlético de Madrid no mesmo dia e horário, em Pasadena. Ambos têm chances de avançar na competição. E na quinta-feira, o Palmeiras, outro brasileiro na competição, venceu por 2-0 o time egípcio Al Ahly pela segunda rodada do Grupo A. O palestino Wessam Abu Ali abriu o placar para o Verdão com um gol contra no início do segundo tempo. E o atacante argentino Flaco Lopes ampliou a vantagem após um contra-ataque. Com a vitória, o time paulista soma 4 pontos no Mundial. Na última rodada, o time comandado por Abel Ferreira vai em busca de uma classificação para as oitavas de final contra o Inter Miami, enquanto Al Ahly e Porto disputam a segunda vaga do grupo. Mais de 2.700 atletas estão em São Miguel do Oeste para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina.
São Miguel do Oeste é o palco da etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina, o JESC 2025, na categoria de 15 a 17 anos. A cidade recebe 2.756 atletas, de 544 escolas, representando 167 municípios catarinenses. As disputas começam neste sábado, com as modalidades individuais, entre elas atletismo, judô, xadrez, ginástica rítmica e ciclismo. As coletivas entram em quadra a partir da próxima semana. Um evento de formação esportiva que realmente valoriza a categoria de base, onde o atleta realmente inicia a sua trajetória esportiva. Sabemos que o nosso estado é uma referência para o Brasil quando se fala em esporte escolar. A competição tem papel fundamental na formação esportiva dos jovens catarinenses. Para quem compete, o momento é de superação e sonho. É muito importante para mim, porque querendo ou não, a gente não é muito visada por ser futsal feminino. Aí, muitas das vezes, a gente meio que são deixadas de lado por causa do futsal masculino. Aí, a gente gosta bastante de jogar. Eu, principalmente, adoro muito mesmo. Se eu fico sem jogar, não funciono. Minha cabeça não funciona. E eu tenho isso para mim como uma profissão. E, eu dou o meu melhor. Eu quero sempre mais e mais. A gente sempre se motiva, né? Que caso a gente não se motive, quem vai nos motivar? Então, é importante sempre se motivar para que a gente vá forte para a competição. Meu grande sonho é participar de brasileiro, ganhar brasileiro, participar das Olimpíadas, né? Seria uma coisa muito boa. Agora é focar para o estadual, ganhar a medalha do estadual e para o brasileiro. Para as famílias, o orgulho é ainda maior. É um grande incentivo que eu vou dar. E agora, a partir dele que ele decide, né? O que ele vai querer seguir ou não, mas eu prefiro que ele siga. A cerimônia oficial será no dia 26 e as finais ocorrem no dia 30 de junho. Os campeões das modalidades garantem vaga para os Jogos da Juventude, que acontecem em setembro em Brasília. O palco do Teatro Guaíra voltou a receber uma de suas estrelas, a primeira bailarina do Philadelphia Ballet, Nayara Lopes. Ela retornou à escola onde tudo começou. Emocionada, ela trocou os grandes palcos internacionais por uma aula especial com os estudantes da escola de dança. O tempo não volta, mas a memória dança e algumas histórias parecem ter um passo de volta. Como o de Nayara Lopes, que deixou os corredores do Teatro Guaíra para ganhar os palcos do mundo e agora retorna como primeira bailarina do Philadelphia Ballet. É muito bom voltar, assim, é uma experiência assim única, voltar para uma escola com tanto carinho, que me abre tantas portas e que eu tenho muitas memórias, né? É uma escola que eu comecei desde pequena e me formei e volto quando posso, então eu sinto uma valorização do meu trabalho muito grande. Paranaense, filha de Ilza, Nayara foi aluna da escola de dança entre 1999 e 2007. Desde a infância nos palcos, a trajetória passou pelo American Ballet Theatre, companhias no Canadá, em Nova York e uma estreia que virou conquista. Em 2021, foi nomeada primeira bailarina nos Estados Unidos. Só de poder proporcionar tudo que eu já aprendi e aprendo, assim, eu não tenho preço, sabe? Não tem preço. E eu espero que, assim, a arte continue crescendo e que a gente possa trazer os principais desse mundo que já trabalharam aqui no Guaíra para ajudar, porque tem muito talento aqui, sabe? E tem muito valor. Então eu só agradeço e eu sinto, assim, me sinto muito abraçada. De olhos marejados, a mãe que esperava a filha na saída das aulas agora registra cada passo com o celular. O sonho delas venceu o tempo, a distância e as dificuldades. Aos 16 anos, Nayara partiu com $200 e muita determinação. É que a lembrança sempre existe, sabe? O fato dela estar lá e, eventualmente, ela diz que participa de entrevistas na TV, sempre vem o nome do Guaíra como a primeira referência dela do balé. Então, quando ela está aqui no Brasil, eu acho que ela tem que vir aqui no Guaíra, ela tem que mostrar que ela é cria daqui, que o Guaíra fez ela e ela é muito agradecida. No retorno ao Guaíra, Nayara compartilhou com os alunos o que aprendeu na vida e nos palcos. Para muitos, uma aula.
para alguns uma revelação. Olha, é meu primeiro ano aqui, então essa é a minha primeira experiência assim com alguém de fora que não seja os professores, né? Só essa experiência com os professores já é maravilhosa todo dia, né? A gente aprende muito, mas com esse incentivo, né, que ela vem dado com as palavras dela, né? A gente se sente muito mais motivado, a gente vê que tem um caminho a se seguir, sabe? Então, é uma luz. Com certeza, né? Dançar fora, porque a gente vê que aqui, principalmente, né, no Brasil, não é muito prestigiado, não é muito valorizada a nossa arte, então a única solução é ir pra fora, né? Então, é uma realização que pode ser que venha. Sempre foi um sonho meu, desde pequena, ser bailarina e ver ela saindo do mesmo lugar que eu saí, que posso sair, né? É muito inspirador, né? E eu sinto que tendo uma inspiração como ela, uma bailarina como ela, vindo de onde eu vim, é uma motivação para eu continuar cada dia fazendo mais e mais para chegar onde ela chegou. Ela teve assim, acho que a sua primeira experiência muito bacana dançando aqui no Guaíra, né? No palco do Guairão, aqui na escola. Então acho que é bem inspirador e acho que a gente, né, tem esse glamour da coisa, da vida da bailarina, mas que é um sonho, né? Mas é vida real, então isso pode ser possível. E é isso, eu acho que é bem o que ela falou, assim, você tem que ser autêntica, persistir e não ter medo. Eu acho que é por aí que a coisa vai, sabe? Entre passos, conselhos e memórias, Nayara deixa no ar um novo desejo. Voltar um dia, não só como visitante, mas como bailarina no palco do Guairão. Porque alguns sonhos, assim como o balé, têm mais um ato. E o Pix News desta sexta fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra desta edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fique agora com o Cinepix e a gente se encontra na segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana e até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.